E foi isso aí. Aí, tá me vendo? Show de bola, maravilha. É exatamente assim que eu gostaria. Shalom, shalom. Vim aqui para nós fazermos um café juntos, enquanto a gente conversa, né? Dia dos Pais tá chegando por aí, né? E em homenagem aos pais, né? Eu estive pensando, assim, sabe? Sobre a figura paterna, né? E sobre, mais do que a figura paterna, a paternidade de Deus, sabe? Então, assim... Bom, vamos lá. Eu ainda não sou pai, sejamos sinceros, né? Então, eu tenho muito desejo de ser pai, né? Mas, logo, logo, minha vez de ser um papai vai chegar. Mas, o fato é, eu já sou pai espiritual, né? Eu tenho alguns filhos espirituais que eu tenho guiado aí no caminho do Senhor, instruído já há alguns anos, né? Não é de agora que eu lido com pessoas. Eu também sou um filho espiritual, então eu também tenho um pai espiritual, né, que cuida de mim, que me ajuda de alguma forma ou de outra, né? E assim, meus amigos, eu estive ouvindo algumas mensagens, alguns podcasts essa semana, sabe? E o que me vem à mente assim, né, para falar sobre pai, é que é o seguinte: muitos pais hoje, especialmente cristãos, né, estão assim preocupados em ser grandes homens de Deus, em ter uma influência sobre muitas pessoas, grandes igrejas, sabe? E um ministério internacional que alcança nações e nações e nações. Mas hoje, de verdade, se você deseja ser um grande homem de Deus, né, é o que eu tenho entendido, é o que eu ouvi também, analisando, buscando, lendo a Bíblia, né, ouvindo outros homens de Deus falarem a respeito disso, do que Deus está fazendo hoje no nosso tempo, na nossa vida, na nossa era, né? E assim, de verdade, se você deseja ser um bom homem de Deus, um grande homem de Deus, se você for um bom pai, você já estará sendo muito melhor do que os antigos e grandes homens de Deus. Por quê? Porque muitos dos grandes homens de Deus da antiguidade, né, estamos falando aí de alguns séculos atrás, tá? Que eles promoveram grandes avivamentos, eles alcançaram milhares e milhares de pessoas, mas sabe o que aconteceu? Eles perderam suas próprias famílias. Alguns deles divorciaram, outros, seus filhos, negaram a fé, sabe? Ou, recentemente, por exemplo, vamos olhar aí para a história recente do Brasil. Você possivelmente conhece alguém no seu círculo de amizade que é um bom homem de Deus lá na igreja, mas que o filho dele não segue a fé. O filho dele perdeu a fé em Jesus, não quer saber de igreja, não quer saber de Jesus, não quer saber de ter relacionamento com Deus. E sabe por quê? Porque pode ser que em algum momento, eu não estou acusando esses homens nada, mas pode ser que em algum momento esses grandes homens de Deus, na tentativa de fazer a obra de Deus e serem bons homens de Deus, bons pastores, bons presbíteros, né, por assim dizer, eles acabaram negligenciando a saúde familiar, acabaram negligenciando a saúde da casa, negligenciaram o cuidado da esposa, negligenciaram seu tempo com Deus, negligenciaram a paternidade aos seus filhos, sempre terceirizando, né, que a mulher cuide dos filhos ou que outras pessoas cuidem dos filhos, porque eu tenho que preparar a mensagem, porque eu tenho que visitar, porque eu tenho que fazer tantas coisas, sabe? Quando, na verdade, de verdade mesmo, ele teria cumprido muito melhor o legado dele como um homem de Deus se ele tivesse sido um bom pai. Então, esse vídeo de Dia dos Pais nos faz imaginar da seguinte forma: se Deus é um bom pai para nós, né, e Ele é um bom pai para nós, Ele é o nosso Pai Celeste, né? Se nós quisermos ser grandes e bons homens de Deus, começa com atitudes como compartilhar a paternidade com a sua esposa, por exemplo. Começa com acordar de madrugada também para limpar o bumbum do neném. Começa também com ficar com o seu filho, levar o seu filho para o lugar de oração, levar o seu filho, ainda bebê, sabe? Para ler as escrituras com você,
sabe? É aí que começa, de fato, uma boa e grande paternidade. Então, se você deseja de fato ser alguém relevante na sociedade, relevante para a igreja, seja um bom pai, seja um bom homem dentro de casa, seja uma boa referência de pai para sua filha, seja uma boa referência de pai para o seu filho, porque assim a sua filha vai procurar boas referências de homens para se relacionar e o seu filho vai se tornar também um bom homem, ele vai seguir os seus passos, né? Então, a paternidade de Deus, ela afeta a paternidade terrena, e ela deveria, pelo menos, afetar, né? Mas quando a gente olha para alguns lugares, para algumas igrejas, né, a gente não é isso que a gente vê. E esse não é o padrão que Deus quer estabelecer. O padrão que Deus quer estabelecer, o que Deus está fazendo hoje, nesse tempo, não começa em cima dos altares, amigos, começa realmente dentro de casa, sabe? E não é só como igreja, como casa, né? Ou casas como igrejas. A nossa igreja aqui também é uma igreja caseira. Mas de fato começa antes de ser uma igreja. Começa sendo um bom marido, começa sendo um bom pai, né? Então o que Deus está fazendo nesse tempo começa em casa. Então se nós queremos de fato sustentar um grande avivamento de Deus, né? Que está para vir sobre as nações, a gente primeiro precisa estabelecer uma estrutura saudável dentro de casa, para sustentar o avivamento em casa, né? Para que durante os dias na sua casa, a sua casa seja cheia do Senhor Jesus, cheia do poder de Deus. Por exemplo, quantas vezes durante o seu dia a dia comum, você percebeu que a presença de Deus veio e encheu a sua casa? Quantas vezes você estava no meio de um almoço e de repente o Espírito Santo de Deus, só você e sua esposa ali, veio e tocou vocês dois e vocês começaram a chorar? Quantas vezes vocês estavam no meio de uma festa de aniversário, sei lá, sabe? E o Espírito Santo de Deus pôde se manifestar ali no meio de vocês. Você entende? É sobre isso que eu estou falando. Porque quando o Espírito Santo de Deus vier para um avivamento, ele não quer só encher igrejas, ele quer encher famílias. Ele quer encher pessoas. Então, humildemente falando, e eu acredito ter o Espírito Santo, como diz Paulo, né? Se você deseja ser um bom pai, e eu acredito que você seja, você primeiro precisa ser um bom homem de Deus, um bom pai, uma boa referência de homem de Deus dentro de casa. Então, seja um pai educado, um pai gentil, um marido educado, um marido gentil, né, que leva os seus filhos, que prega o evangelho para sua casa, para sua família, para sua esposa, sabe, que adequa a sua família aos padrões do evangelho. Fazendo isso, tudo que você está construindo vai permanecer, vai ser assim, de verdade, eterno, entende? Então, essa é a mensagem de um filho, mas também de um pai espiritual, e logo logo um pai também biológico, né? Então, eu oro para que o Senhor Jesus convença o seu coração e que você decida de verdade se tornar um grande homem de Deus, tá bom? O cafezinho ainda não ficou pronto, mas logo logo tá saindo. Olha eu de novo aí, isso, dessa vez o cafezinho tá pronto, ó, o cafezinho aqui tá prontinho. E se não se inscreveu nesse canal aqui ainda, se inscreve nesse canal, cara. Vai lá, dá um like nesse vídeo, por favor, não esqueça disso. Dê um like nesse vídeo, porque ele foi feito com muita atenção, com muito carinho, com muito amor pra você, pra sua família, tá bom? Então, ó, o cafezinho aqui. E eu quero desejar pra você um feliz Dia dos Pais, que você seja o melhor pai da sua vida e que sua família seja abençoada pela presença de Deus na sua vida. E se você, né, por acaso não tem uma figura paterna, né, que você acompanha, que derrama sobre você, Jesus, Deus, né, no caso, é o seu pai. E ele quer abençoar você gigantescamente, de forma assim, maravilhosa, de forma estrondosa, tá? Receba a paternidade de Deus, né? Receba a paternidade de homens de Deus, né? Seja abençoado pela minha paternidade. Que o Senhor Jesus abençoe você aí, em nome de Jesus, tá? Eu abençoo a sua vida. Shalom, shalom.